Amém, aleluia. Quantos aqui creem que nós estamos vivendo a última hora? Vou dizer de novo, parece que não estão crendo não. Estamos vivendo a última hora, Jesus está às portas, amém? Está muito próximo, mas muito próximo mesmo. Estamos vivendo o último momento, o último segundo da última hora. E cumpre a nós agirmos com rapidez, porque o tempo está acabando. A Bíblia deixa claro que a igreja do Senhor será arrebatada antes que venha a grande tribulação. Mas antes que venha esse arrebatamento, haverá um grande mover, um grande avivamento para a última colheita. E Deus vem preparando um povo para essa última colheita. Eu quero que você abra a Bíblia, lá em Efésios capítulo 5. Deus é bom. Efésios 5, versículos 16 e 17, diz assim, aliás, a partir do 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo aqui, olha, você deve agir como sábio. Sábio, guarde bem essa palavra. E como sábio você deve aproveitar as oportunidades. Remir o tempo significa aproveitar a oportunidade. Amém? Porque os dias são maus, estamos vivendo dias maus. Você já percebeu como é que a gente está, né? A situação está cada vez pior no mundo. É verdade ou não é? Do ponto de vista natural, não, está melhor. Nós temos mais acesso à saúde, nós temos mais acesso à tecnologia, nós temos mais acesso a viagens, meios de transporte, nós temos mais acesso a tecnologias e outras coisas mais, comunicação. Do ponto de vista natural está melhor, mas do ponto de vista espiritual piorou. Porque essas coisas, ao mesmo tempo que nos aproximam, nos distanciam também. Nos aproximam das pessoas que estão distantes de nós, mas nos distanciam daquele que deveria estar bem próximo de nós, que é Deus. Porque quando você se envolve demais com essas coisas, você se esquece do principal, que é manter comunhão com Deus. E a Bíblia diz aqui que você deve aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Agir como sábio. O que brota no meu coração é que nós fomos chamados como a última geração antes da volta de Jesus. E como a última geração, exige-se de nós uma atitude correspondente a essa última geração. Amém? Vocês estão comigo aqui? E essa última geração, ela deve ser uma geração que aproveita o tempo, aproveita as oportunidades de Deus, mas como diz aqui também, procura compreender qual é a vontade do Senhor. Diga comigo, eu devo procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Porque, veja como é interessante, como isso é da última hora mesmo. Ele diz aqui que para ser sábio você tem que compreender qual é a vontade do Senhor. Mas nós estamos vivendo, do ponto de vista natural, uma verdadeira intoxicação ou uma contaminação de coisas que nos tiram do foco. Nós temos acesso à internet, nós temos WhatsApp, nós temos mídias, nós temos comunicação global, nós temos notícias que acontecem do outro lado do mundo e na mesma hora você fica sabendo. Você tem acesso à tecnologia, mas isso ao mesmo tempo tira você do foco de saber qual é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor não está no WhatsApp,
A vontade do Senhor não está no Instagram, a vontade do Senhor não está na TV, a vontade do Senhor não está na tecnologia, a vontade do Senhor não está por essas mídias aí. A vontade do Senhor é descoberta através da palavra dEle, a vontade do Senhor é descoberta através da comunhão com o Espírito, e comunhão com a palavra e com o Espírito é justamente o contrário de comunhão diária com mídia social. Amém? Vocês estão entendendo? Não é pecado ter contato com mídia social, mas é pecado quando você não compreende a voz do Senhor, quando você não compreende a vontade do Senhor, quando você não aproveita as oportunidades, porque você está sem foco, você está sem saber o que Deus quer, e o que Deus quer, eu te garanto, para essa mensagem da última hora, é que você esteja ligado, porque está vindo um trem de Deus, está vindo um mover, está vindo uma onda do Espírito, está vindo uma onda de poder de Deus, está vindo uma onda de graça, está vindo uma onda de salvação, está vindo uma onda de milagres, e você tem que estar sensível a essa onda. Quantos aqui já tomaram banho de praia, de mar? Hein? Tem alguém aqui que nunca tomou banho de mar? Tem alguém? Não é vergonha não, qual é o problema? Rapaz, vocês moram lá para cima e não foi no mar. Então, vocês já prestaram atenção, quem tomou banho de mar? Eu gosto muito de pegar jacaré, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Pegar jacaré? Aproveitar aquela onda para vir mergulhando assim com ela. Se nunca pegou, você não sabe o que está perdendo, é bom demais. Aquela onda vem e você vem junto, praticamente seu corpo é uma prancha de surf, você faz, e é delicioso aquilo. Mas uma coisa que é interessante em pegar jacaré, ou até mesmo um surfista também tem esse mesmo problema, ou facilidade ou problema, é que você tem que estar atento para pegar a onda. Quando ela se levanta, ela sobe, quando ela vem, aquele é o momento de você pegar. Se você perder aquele tempo, você perde a onda. A onda passa, porque aquela onda, ela vem com uma energia. Ela junta a água, e aquela energia que empurra aquela onda, a energia da maré, dos ventos, né? Aquela energia que você aproveita no seu corpo, ou o surfista aproveita para ir por cima com a prancha. Mas se você perceber bem, ela é muito rápida. Ela é fugaz, ela vem e pum, passa. E aí você tem que esperar a próxima onda. Só que a onda do Espírito do último tempo, a vontade do Senhor para os últimos tempos, é uma onda só. Não tem próxima. Precisamos estar no ponto certo, sensível, para pegar a onda do Espírito, pegar a onda do mover, pegar a onda dos milagres, pegar a onda do poder de Deus, porque Deus quer salvar as últimas pessoas antes do arrebatamento. Amém? Então, é momento da gente estar preparado, da gente estar alerta, da gente estar focado, para não perder a onda do Espírito. Amém? E faz parte dessa preparação de compreender a vontade do Senhor, uma parábola que eu tenho falado algumas vezes aqui, e onde eu ver eu falo, e aqui eu vou falar de novo. Vamos lá para a parábola dos talentos. Mateus 25. Deus é bom. A partir do versículo 14, tem um ponto aqui que eu quero tocar, que tem a ver com isso que nós estamos falando, de estar ligado para compreender qual é a vontade do Senhor e pegar a onda do Espírito. A Bíblia está falando aqui de uma forma direta, Jesus está falando aqui diretamente nessa parábola, sobre algo relacionado com dinheiro, tá? Talento era um dinheiro, uma quantidade de dinheiro, muito grande. Mas é tão óbvio que aqui está falando sobre dons, que essa palavra talento, que tinha a ideia inicial de somente ser um dinheiro, hoje é convencionado para falar sobre dom, não é verdade? Quando diz fulano tem um talento, o que é que ele está querendo dizer? A pessoa é talentosa, a
pessoa tem aquele dom. Fulano tem um talento de cantar, fulano tem um talento de tocar. Não é assim? Mas a palavra talento no original não tinha nada a ver com isso. Era dinheiro, era uma quantidade de dinheiro. Um salário, por exemplo. Mas é tão óbvia a relação aqui com dom, que é esse o sentido da interpretação dessa parábola. Quando a Bíblia diz aqui, Jesus diz assim, olha só, e é bom lembrar que em Mateus 25 nós estamos falando dos últimos tempos aqui. É uma parábola que está dentro do contexto dos últimos tempos, do último momento, da última trombeta, vamos dizer assim. E aqui ele diz no 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Você pode dizer comigo, é importante dizer isso, diga, Deus dá o talento conforme a capacidade. Amém? Não é conforme a inteligência ou a burrice, é conforme a capacidade, amém? E capacidade não tem muito a ver com inteligência. E aí ele diz assim, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifos onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Veja, o que tem 10 e o que tem 2 fizeram a mesma coisa. E o que foi que eles fizeram? Imediatamente, diga imediatamente. Isso fala de uma atitude. Amém? Está falando de foco aqui. Foco, atitude. Imediatamente eles fizeram algo. E o outro que tinha 1, ele nem fez imediatamente, nem fez nada. O que ele fez foi estar com medo. O que nos mostra que o medo tira o foco. O medo de crescer faz você naufragar no seu propósito, no chamado que Deus tem para a sua vida. O medo de ir adiante frustra você. Mas aquele que é fiel a Deus, ele responde logo ao que Deus manda fazer. Amém? Então isso nos mostra que compreender a vontade do Senhor tem a ver com manter o foco e responder rapidamente o que Deus manda. Essa é a vontade do Senhor para os últimos tempos. Pegar os nossos talentos e rapidamente multiplicar ele. Amém? Mas é bom falar também do que está no final. O que só tinha 1 talento, teve medo, então ele errou. E escondeu o talento. Aqui está falando de quê? Da pessoa não se envolver com a obra do Senhor. Está falando aqui da pessoa não fazer nada pela obra de Cristo, pelo Evangelho, por causa do medo da perseguição, do medo de frustrar-se, do medo de ser rejeitado. E o que Jesus diz é, você deveria ter posto no banco, você deveria ter confiado esse talento para os banqueiros. O que um banqueiro faz, querido?
O que alguém que está envolvido com a parte financeira faz? Ele pega aquele dinheiro e faz o quê? Ele investe para produzir. Quando se põe o dinheiro no banco, aqui o contexto era render juros. Se a gente traz isso para a realidade de cada um de nós aqui na igreja, o que ele está dizendo é: já que você não tem coragem de tomar atitude e multiplicar, pelo menos confie aos banqueiros o dinheiro. E o que são os banqueiros? Eu sou um banqueiro. Você entendeu? O que ele está dizendo aqui é: já que você não tem condição de multiplicar o talento, confia o teu talento a alguém, a uma instituição, a um povo que vai te ajudar a multiplicar esse talento. O que significa envolver-se numa igreja, envolver-se num ministério, para que o seu talento seja aproveitado e não seja enterrado. É isso que significa. A vontade do Senhor é que a gente se envolva na obra dele. A vontade do Senhor é que a gente pegue o talento e não deixe enterrado. A vontade do Senhor é que você multiplique o que ele deu para você. Todo mundo aqui tem talento, todo mundo. Tem pessoas que têm talentos na área da música, tem pessoas que têm talento nos relacionamentos, tem pessoas que têm talento na pregação, no estudo, no departamento infantil, como diácono, qualquer área. Você pode sim fazer algo para Deus. Não deixe os teus talentos ficar enterrados. Estamos vivendo o último momento. Procurar a vontade do Senhor, saber a vontade do Senhor, tem a ver com isso, irmãos. E a vontade do Senhor é que você multiplique os seus talentos. Porque está vindo a última colheita, está vindo uma onda, e Deus quer aproveitar todos os talentos para que essa onda venha trazer mais salvação. Deus quer salvar o perdido, Deus quer curar o que está enfermo, Deus quer mudar as famílias, Deus quer proteger o seu povo, Deus quer fazer a última obra antes do arrebatamento da igreja, e Ele conta comigo e com você, comigo e com você. Amém. Hoje de manhã estávamos aqui com os colaboradores, e eu lembrei aquele texto da videira, né? Vamos lá para João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Hoje 5 não, desculpa, 15. 15 e 1. 15 e 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, aí o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Irmãos, o discípulo de Jesus dá fruto. O discípulo de Jesus multiplica o talento. A vontade do Senhor é que você dê fruto. Mas para que você dê fruto, você precisa estar conectado à videira. E o que significa isso? Você já viu quando você corta a plantinha? Quando eu era pequeno, eu fazia isso, né? Eu acho que muita gente já deve ter feito isso. Pega uma planta, corta o galhinho, né? E às vezes tem um galhinho que tem um monte de folha, tem umas flores, uma coisa linda. E você achava aquilo bonito, cortava. E aí quando era no outro dia que você ia ver, aquele galho estava murcho, seco. E por que ele estava seco? Porque a seiva da planta parou de ir para ele.
Quando nós somos quando o galhinho, o ramo é desconectado do tronco, a seiva que traz a vida para de fluir. E aquele galho não só não produz fruto, como também as folhas secam. As flores secam, as folhas secam. E Jesus está dizendo aqui que nós devemos estar conectados a eles, deixando com que a seiva flua dentro de nós. Aí está falando da graça, aí está falando do poder de Deus, está falando da vida de Deus. E quantos já perceberam que a vida de Deus só pode operar onde há unidade? Viu como foi gostoso o momento que a gente estava aqui se confraternizando? Amém? Tem que haver unidade, um coração ou uma mente desarmada diante do Senhor, sem medo. A Bíblia diz que quem anda com medo não é aperfeiçoado no amor. Em 1 João fala isso. Quando nós estamos com medo de nos relacionar, ou como diz a parábola, com medo de produzir os frutos, com medo de pegar o talento e multiplicar, a seiva para de fluir em nós, queridos, porque Deus nos chamou para que nós fôssemos dar fruto. A Bíblia também diz que Jesus nos designou para que demos fruto, e o nosso fruto permaneça. A vontade de Deus é que a gente dê fruto, irmão. Agora, você já percebeu que se você ficar vindo só nos cultos e assistir a palavra, dificilmente você está dando fruto. Pode ser que você dê algum fruto na sua casa, quando volta da pregação e vai lá e suporta alguma situação, mas Deus quer muito mais do que isso, porque Ele espera dos seus talentos também. Amém? Porque fruto, irmãos, segundo a Bíblia, fruto é muita coisa. A gente, quando fala da palavra fruto, a gente lembra logo do fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5. Não é verdade? Mas se você for ver, aquele fruto do Espírito, ele tem a ver especificamente sobre algo que você faz para os outros. Está lá escrito, o fruto do Espírito é amor, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, não é verdade? Se você for ver, todos esses frutos têm a ver com algo que você faz para os outros. A alegria, o amor, o domínio próprio. Você sozinho não precisa estar exercendo domínio próprio, é verdade ou não? A não ser que seja domínio próprio para não comer demais, né? Você vai olhar um bolo assim, meu Deus, aí tem que exercer domínio próprio, não é verdade? Mas na maioria das vezes, esse fruto tem a ver com o relacionamento com outra pessoa. Mas a Bíblia fala também de frutos, produzir frutos dignos de arrependimento. E a Bíblia também fala de frutos de justiça. E se você for ver a palavra fruto no Novo Testamento, tem a ver com muitas coisas. E resumidamente, vamos resumir, fruto é igual ao fruto natural. O que é um fruto natural? Uma manga é o quê? É produto da mangueira, não é verdade? É ou não é? Mas você já prestou atenção que quando você pega a semente da manga, que é aquele caroço lá, né? Aí você põe na terra e deixa lá, aí começa a nascer a plantinha, né? Não é interessante que aquela planta, ela vai crescer, vai se transformar numa árvore, mas as informações genéticas para essa árvore que vai dar frutos estavam lá na semente. É verdade ou não é? Se você põe água e a água numa areia assim, não vai nascer nada, mas quando você põe a semente, aí o que é que acontece com a semente? A semente começa a brotar aquela planta de manga, aí se torna mangueira, e depois ela dá a manga. Isso nos mostra o quê? O que é um fruto? Fruto é o resultado de algo que já existia interiormente. No interior da planta já existia um código genético para produzir o fruto, porque o fruto faz a multiplicação. Amém? Vocês estão entendendo? Fica comigo aqui, olha só. O fruto é resultado desse processo de multiplicação. E o fruto mesmo já tem a semente que depositada, vem mais outra planta e aí vai aquele ciclo completo. Então, o que seria um fruto digno de arrependimento? O que seria frutos de justiça? O que seria então fruto do Espírito? Tudo isso aí se resume a algo, um código, uma informação, uma revelação que existe dentro de você e que te dá capacidade de produzir algo.
Amém? Agora lembra que a gente falou, talentos, videira, está vendo que está tudo conectado, é a mesma coisa? Você tem que fazer algo, você tem que multiplicar o talento, você tem que dar frutos, e esses frutos e esses talentos são operosos na mão do Senhor para salvar vidas, para mudar situações, para trazer cura, para trazer milagre. Então o que você faz é muito importante no processo de salvação. O que você está disposto a fazer é muito importante na obra do Senhor. O que você está disposto a fazer, a produzir, a multiplicar os talentos, a produzir fruto, é muito importante nessa última onda de Deus. Então o primeiro versículo que nós lemos que diz, procurai saber qual é a vontade do Senhor, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, tem a ver com a disposição e a prática de multiplicar talentos e de dar frutos. Quem está disposto aqui a multiplicar os seus talentos e a dar frutos? Essa é a vontade do Senhor para a última hora. O Senhor Jesus Cristo disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que ele está querendo dizer aqui? Procura dar frutos, procura multiplicar os talentos. Isso é o reino de Deus e a sua justiça. Você já parou para pensar, porque a gente tem essa tendência de achar que porque Deus é poderoso e Ele é soberano, Ele faz tudo sozinho. Mas a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. E você já parou para pensar que se nenhum crente quisesse fazer coisa nenhuma, dificilmente haveria salvação? Não, mas Deus é poderoso. E Ele ia fazer o quê? Que as pedras evangelizassem para você? Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha com você. Então é muito importante a disposição de cada filho de Deus de operar, de fazer algo pelo Senhor. Amém? Se ninguém fazer nada, ninguém é salvo. Mas quando estamos dispostos a trabalhar para o Senhor, quando estamos dispostos a multiplicar o talento, quando estamos dispostos a dar fruto, por isso que Jesus Cristo disse que o vosso fruto permaneça. Fui eu que chamei vocês e vos designei para que vades e deis fruto. Veja, Jesus ordenou que nós devemos dar fruto, irmãos. É pecado quando a gente se nega a dar fruto. Pessoas pensam que pecado é só adulterar, roubar, mentir, matar. Não, irmãos, quando você não dá fruto, você está pecando. Olha o que ele diz nessa parábola. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto, o que é que o pai faz? Corta. Eu fiz assim mesmo de propósito. Podia ter feito assim, né? A sua vida fica sem sentido. Tem gente que fica dizendo, não sei o que eu faço da vida, porque não tenho mais gosto nenhum na vida, não tem gosto de nada, não tem alegria na vida. Alguns até tentam suicídio. Sabe por que a pessoa fica sem gosto? Sabe por que a pessoa tenta suicídio? Sabe por que a pessoa não tem mais vontade nenhuma de viver? Porque não está fluindo com a seiva da videira. E porque não está fluindo com a seiva da videira, fica desconectado psicologicamente e espiritualmente. E dá essa sensação de inutilidade. Mas Deus nos chamou para termos a sensação de pertencimento. Nós estamos conectados à videira, irmão. E Ele prometeu que estando ligado a Ele, nós vamos dar fruto. Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. O motivo pelo qual nós nos reunimos numa igreja e sabemos que Deus opera, e que há milagres, e que há mudança, e que tem uma pregação que vem do alto, é porque Jesus está conosco, irmão. Sem Ele não tem como fazer nada. Eu te garanto a você, que se eu não tivesse conectado a Jesus, eu não tinha condição nenhuma de estar pregando qualquer palavra. Pessoas confundem pregação com palestra. São duas coisas, começa com P, mas são duas coisas diferentes. Palestra qualquer um dá. Pregação não. Palestra motivacional qualquer um dá.
Agora a pregação tem que ser pela unção do Espírito Santo. Tem que estar conectado à videira. Amém, queridos? Então, vamos lá para João capítulo 9, versículo 45. João 9. Oh, Deus é bom. Glória a Deus. 45 diz assim. Opa. Está errado. 9, 4. Que 45? 9, 4 e 5. O 4 ficou junto com o 5 aqui. 9, 4 e 5. Olha o que Jesus diz aqui. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você sabe o que é que significa isso aqui? Algumas pessoas pensam só fazer algo. Mas você prestou atenção nessa revelação. Jesus dizia palavras que tinham um cunho, olha só, profético, para aquele momento e para o porvir. O que significa fazer enquanto é dia, porque a noite vem? Você está pensando que ele estava falando daquele momento, daquele dia? A gente tem que fazer alguma coisa agora, antes de dê 6 horas, antes que dê 6 horas, porque vai ficar escuro. Não, o sentido não era esse não. Ele estava dizendo sobre algo profético aqui. É necessário fazermos a obra do Senhor enquanto é dia. Veja, ele deu a dica no que ele diz depois. Vou falar bem devagarzinho para você entender, olha só. Ele disse, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele diz, é necessário fazer as obras do Senhor enquanto é dia. Então a questão aqui não está falando de 24 horas, do momento da noite e do dia. Ele está falando de outra coisa. Preste atenção. Enquanto é dia, porque quando vem a noite não dá para fazer nada. Aí ele diz, eu sou, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz. Neste sentido podemos entender que nos 3 anos que Jesus estava pregando, ele era a luz, então os 3 anos era dia. Está comigo? Só que ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ele não diz isso? Diz ou não é? E ele diz que ele é o cabeça do corpo. E ele diz também que quem crê nele farão as obras que ele faz e farão maiores. Então o dia que é Jesus ainda continua hoje aqui. Hoje é dia. Diga, hoje é dia. Por quê? Porque a luz de Cristo ainda está no nosso meio. Você é luz. A Bíblia é luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. A igreja é luz. A igreja representa Jesus. Logo, a igreja, enquanto a igreja está aqui, é luz. Está comigo? Então o que significa? É necessário que façamos a obra enquanto é dia, porque quando vem a noite, parou. Ele está dizendo profeticamente, é necessário fazermos a obra do Senhor antes da grande tribulação, porque quando chegar a grande tribulação, é a noite das nações, é a chamada dia da ira do Senhor, é o momento depois que a igreja foi arrebatada. Então o que ele está querendo dizer é que antes do arrebatamento é dia, e é necessário a gente estar focado para fazer as obras do Senhor antes que venha a noite. Está comigo aqui? É necessário, irmão. Deus está comissionando essa geração, essa igreja dessa geração, para estar focada, para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque quando vier a noite, as pessoas vão para o inferno. Aqueles que ficarem aqui vão para o inferno. Pelo menos grande parte. Haverá salvação? Sim. Mas os que se converterem aqui durante a grande tribulação vão padecer diante do anticristo, e ele vai matar quase todo mundo. Nós fomos chamados, há uma responsabilidade, há um peso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Um peso
evangelístico para a gente pregar a mensagem da última hora. Pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão cegas, estão enganadas por esse espírito que há no mundo, e você tem um talento dado por Deus, você tem condições de dar fruto, você tem um chamado da parte do Senhor, você tem condição de abrir a sua boca para que vidas sejam salvas, pessoas venham aceitar Jesus, pessoas que sejam salvas durante o dia. É necessário fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque quando vier a noite, parou. E não pense você que você não será cobrado. Presta atenção, a Bíblia diz que nós somos salvos, e sendo salvo você não vai para o inferno, não é verdade? Mas a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo é aquele tribunal em que depois de sermos arrebatados ou ressuscitados, nós vamos nos encontrar com Ele. E aí Ele vai olhar para você e vai perguntar: o que foi que você fez com o talento que Ele lhe deu? Ele vai olhar para você e vai perguntar se você deu fruto. E se você não deu fruto, e se você se acovardou, a Bíblia diz que nós recebemos ou deixamos de receber galardões. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, que a obra de cada um será provada pelo fogo. Se é feno, palha, ou se é pedra preciosa. Se for pedra preciosa, o fogo e o ouro vai refinar. Mas se for palha e feno, vai ser queimada. Essa pessoa será salva, mas como que por um triz. Eu não quero ser salvo por um triz, eu quero ser útil na mão do Senhor. Eu não sei se você quer ser útil também. Eu tenho falado com Deus, eu não quero ser um atrapalho, eu não quero ser pedra de tropeço para a tua obra, Senhor. Eu não quero ser alguém que vai prejudicar o andamento da tua obra. Eu quero ser alguém necessário, eu quero ser alguém útil, eu quero ser alguém que Deus pode confiar os seus talentos, eu quero ser alguém que dê frutos. Mas irmãos, nós precisamos estar focados. Põe tua mente e teu coração focado naquilo que é do Senhor. É por isso que o primeiro versículo é tão importante: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Estamos dizendo nessa noite aqui qual é a vontade do Senhor. Amém? A Bíblia fala lá em 2 Reis sobre um episódio em que o rei, o profeta Eliseu, eu falei isso aqui já, né? Sobre o profeta Eliseu e Elias, acho que sim, há umas 2 semanas atrás. Que havia uma diferença entre Eliseu e Elias. A Bíblia mostra que Eliseu, ele fez o dobro de milagres do que Elias. E sabe qual é a diferença? A diferença é que Elias era melancólico e tinha medo. Elias, ele era muito inconstante. Uma hora ele desafiava os 350 profetas de Balaão, 450 profetas de Baal, eu ia dizer Balaão. 450 profetas de Baal. Isso requer muita coragem. E ao mesmo tempo, depois ele começa a ter medo da Jezabel. Ele era inconstante, uma hora ele estava corajoso, outra hora ele estava com medo. Uma hora ele estava corajoso, outra hora ele estava com medo. Mas ele tinha uma comunhão com Deus, e por causa dessa comunhão ele foi arrebatado aos céus. Então, na sua condição, segundo a sua capacidade, ele devolveu talentos para o Senhor. Mas a Bíblia mostra que Eliseu fez o dobro. Agora, qual é a diferença entre Elias e Eliseu? É porque Eliseu tinha foco. Você não vê Eliseu com medo. Pelo contrário, Elias dizia: rapaz, se aparta de mim, não é de forma nenhuma que eu vou me apartar do Senhor. Eu vou, onde o Senhor for, eu vou. E aí ele vai seguindo Eliseu, ele tinha foco, diga foco. Foi junto. No último momento, quando Elias estava para ser arrebatado, Elias disse para ele: o que é que você quer que eu faça? Aí Eliseu disse: eu quero unção dobrada.
uma porção dobrada. Veja que ele tinha determinação, ele tinha foco. E aí Elias disse: se você me vir quando o Senhor me levar, você vai receber isso. E ele ficou lá, e ele recebeu, e ele fez um milagre em dobro do que Elias. Podemos dizer que Eliseu foi alguém que recebeu 5 talentos. Imediatamente ele fez aquilo que tinha que ser feito. Pastor, mas e se eu não for assim como Eliseu? Irmãos, eu quero dizer que você tem uma condição e você tem uma capacidade de multiplicar. Precisa ser desperto em você. Amém? Você tem que tirar, sabe o que é que tira muitas vezes o teu foco? Sabe o que é que tira o teu foco? Eu vou dizer aqui o que é. O que tira o teu foco é muitas vezes estar preocupado com coisas que têm acontecido na sua vida. Isso é uma estratégia de Satanás para tirar o seu foco. Todo mundo aqui tem algum problema, passou por algum problema, está passando por algum problema. Uns está com dificuldade financeira, outros com algum problema de enfermidade, outros com problema na família, né? Ou alguma outra dificuldade na vida. E o próprio Jesus Cristo disse: olha, no mundo tereis aflições. A palavra aflições no original grego é tilipse, significa pressão, problema. No mundo você vai ter problema, no mundo você vai ter pressão. Mas é interessante que nesse mesmo versículo Jesus Cristo diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, bom ânimo é alegria. As pessoas pensam que bom ânimo é só estar... Não, bom ânimo é alegria, irmão. E ele diz por que você deve ter bom ânimo: porque ele venceu o mundo. E lá no texto de 1 João diz que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então precisamos ter foco e entender que o Senhor é contigo, o Senhor te protege, o Senhor te guarda. Tira o teu foco dos problemas que você está passando, põe o teu foco na palavra. Maior o que está em você do que o que está no mundo. A palavra de Deus é a única verdade. Irmãos, não é o mundo, não é a enfermidade, não é a conta bancária que determina o seu futuro. É a sua fé na palavra que vai determinar o seu futuro, irmão. O que tem tirado o seu foco é porque você tem colocado a sua preocupação. E a Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Lá em Hebreus capítulo 4 diz que nós andamos no descanso de Deus. Descanso não é preguiça, descanso em Deus não é lerdeza, descanso em Deus não é ficar parado, descanso em Deus é ter bom ânimo mesmo no momento da pressão. Descanso em Deus é olhar e focar na palavra e não no problema. 2 palavras que começam com P. Assim como pregação é diferente de palavra, problema é diferente da palavra. Pregação é diferente de palestra. E problema é diferente de palavra. Amém? Então estamos aqui nessa igreja, estamos aqui nesse ministério. E nós já falamos, Deus tem muita gente aqui nessa cidade, nessa região. Deus tem muita gente, e eu estou afogueado para que a gente conquiste mais gente, mais pessoas para o Senhor. Nós vamos nos envolver, nós vamos fazer o que Deus tem mandado, e essa igreja vai crescer muito. Nós teremos milhares de pessoas. Nós vamos crescer porque Deus está preparando um exército e está preparando um povo para a chamada da última hora. Não é momento para estar chorando, não é momento para estar reclamando, é momento para estar cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de fé, irmãos, e dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero multiplicar os meus talentos, eu quero dar frutos, eu sei, Senhor, eu recebo a tua palavra, eu vou dar frutos que permaneçam, eu vou dar frutos para glorificar o Pai, porque nessa parábola que nós lemos aqui do fruto, versículo 8, em João capítulo 15, versículo 8, interessante, que ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Pai é glorificado no fruto que você dá. Não é interessante isso? Ainda agora eu disse, ó, se ninguém fizer nada, dificilmente pessoas seriam salvas, não foi?
Por quê? Porque existe uma parceria entre Deus e você. E o Pai é glorificado, não é só o povo lendo a Bíblia, o Pai é glorificado quando você dá fruto. Quando você dá fruto, o Pai é glorificado, porque as pessoas veem, só pode ser Deus. Ele olha para Marcelo e diz, só pode ser Deus que está fazendo aquilo. Ele olha para Cátia, as pessoas olham para Cátia e veem, não, só pode ser Deus que está fazendo isso. Olha para Paulo, só pode ser Deus. Então Deus é glorificado através do fruto que você dá. Então, a última palavra, a última onda de salvação de Deus é essa. E eu estava falando sobre Elias e Eliseus, e segundo Reis, no versículo 13, 14 ao 19, nós vemos um episódio, vou resumir para você, em que Eliseu chama o rei e diz para ele, abre a janela aí, pega o arco e a flecha. Aí Eliseu diz para o rei, e olha que Eliseu estava doente, a Bíblia diz que ele estava enfermo. E Eliseu diz, solta, joga a flecha, e ele joga. E aí Eliseu diz, essa é a flecha da vitória contra os sírios. Então o rei estava sabendo que aquilo era uma palavra profética, aquilo era um mover profético, e aquilo que ele estava fazendo a partir dali tinha um peso profético. Diga, peso profético. Aí depois Eliseu chega e diz, pegue mais flechas. Aí o rei pega mais flechas. Aí ele diz, lança agora as flechas. E aí o rei joga 3 vezes. Eliseu fica chateado. Olha que ele estava doente. Ele iria morrer daquela doença. Mas mesmo assim ele continuava sendo uma pessoa de foco. Ele ficou chateado porque o rei jogou 3 vezes as flechas. E ele disse, você deveria ter jogado mais do que 3, 5, 6 vezes. Então você só vai vencer os sírios 3 vezes. Ora, eles nos mostram o quê? Persistência, você deve ter determinação. Não importa o que esteja acontecendo, você vai continuar orando, você vai continuar declarando a palavra, você vai continuar fazendo a obra do Senhor, você vai continuar frutificando, você vai continuar multiplicando o talento até que Deus seja glorificado na sua vida. Diga comigo, é até que. Persistência, irmão, perseverança, resiliência, a capacidade de suportar. Amém. Deus te deu resiliência espiritual, uma capacidade de suportar. Amém? Quantos estão comigo aqui? Mas eu te digo, eu te advirto e te dou esse conselho, essa resiliência, essa capacidade de suportar, essa capacidade de ir adiante, de vencer, ela só pode ser alcançada pela fé. Ficou calado todo mundo, né? É pela fé. Amém. Pela fé. Então, existe uma importância muito grande no encher-se da palavra, no confessar a palavra, no crer na palavra, no praticar a palavra. Amém? Eu foco aqui na palavra. Amém? Disse aqui no começo, se Deus está preparando um povo para a última chamada, a preparação para essa última chamada e para esse povo tem treinamento. Concorda comigo? Tem que ter treinamento. E ninguém é treinado levando flores. O soldado é treinado levando saco de pedra. Vou dizer de novo, o soldado é treinado levando mochila de pedra. O soldado é treinado andando dentro da lama. O soldado é treinado levando fuzil e a mochila pesada com água até aqui.
levantando o fuzil para não molhar o fuzil, para não estragar. O soldado é treinado assim, por quê? Porque o soldado tem que estar preparado para os momentos difíceis. O filho de Deus é treinado na perseverança, irmãos. Pessoas chegam na igreja com algum problema e recebem a palavra, mas esperam que o pastor ou que a liderança faça algo por eles e não percebe que não estão sendo treinados. A pessoa que fica só dependendo da oração do pastor está dependendo da misericórdia de Deus. Mas a vontade de Deus é que você não só dependa da misericórdia dele, é que você seja alguém que está frutificando. Amém? Mas só se pode dar fruto se estiver conectado à videira. E para estar conectado à videira requer um esforço seu, é a perseverança, é o treinamento. É o vir aos cultos, é o ler a palavra, é o meditar a palavra, é orar. Fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, isso é ser treinado pela perseverança. Amém? Então precisamos ter uma atitude de perseverança. Amém? E nesse momento agora que nós estamos vivendo, nós como Igreja Verbo da Vida em Maringá, é um novo tempo. Quem crê conosco aqui? Mas um novo tempo de crescimento requer um nível de fé maior. Amém? Vocês estão entendendo? Requer um esforço maior. Porque todas as vezes que a gente está num patamar e vai para outro, a gente tem que fazer um esforço para ir. Você já viu a escada? Toda vez que você sobe o degrau, você tem que fazer o esforço para subir o degrau. Enquanto nós estamos naquele degrau ali, nós estamos andando naquele nível, nós não temos tanto esforço. Só o esforço de manter-se naquele degrau, mas para você ir para o superior, você vai ter que fazer um esforço. E é assim que nós estamos nesse momento, estamos no momento de subir mais um degrau, amém? Uma nova estação, um novo momento. Então precisamos estar perseverantes, porque há uma unção liberada sobre nós para crescimento. Quem crê nisso? Falei aqui hoje de manhã no treinamento, eu recebi 3 palavras, pessoal, lá em Cuiabá, 3 palavras sobre crescimento que nós teríamos aqui, de 3 pessoas que não tinham falado nada entre eles, e eu creio nessa unção, e eu creio nesse crescimento, e nós estamos juntos aqui para ir para adiante, para cumprir aquilo que Deus tem. Deus tem muita gente aqui em Maringá, Deus tem muita gente nessa palavra da fé. Essa é a família da fé, essa é a família da palavra da fé, e nós vamos cumprir esse chamado e essa visão aqui nesse lugar. E quem estiver junto conosco vai usufruir desse mesmo benefício, vai crescer. Sabe, tem coisas na sua vida que estão travadas, porque é botando o pé nas águas que as águas vão abrir. Amém? Tem coisas que são destravadas espiritualmente por causa da sua obediência. Então não é momento de ter medo, não é momento de fazer como aquele que recebeu um talento e escondeu. É momento de agir, é momento de multiplicar, é momento de dar frutos. Estão aqui comigo? Aleluia, glória a Deus. Nós somos agentes da última hora. Nós somos a geração da última hora. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração da volta de Jesus. E porque somos a geração da volta de Jesus, Satanás ele está muito irado. E a única forma de você ser protegido e guardado e crescer é com você se conectando com a vontade do Senhor. Amém? Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que quando você sair, se você conectar o seu coração a essa mensagem, você não será mais a mesma pessoa. Porque existe uma unção liberada sobre a sua vida, que vai abrir portas, vai facilitar a sua vida.
vai facilitar a sua família, vai facilitar no emprego, vai facilitar na sua vida profissional. Sabe, Deus é o interessado principal, que você não perca tempo com os problemas da sua vida. E Ele está dizendo hoje, presta bem atenção, Ele está dizendo hoje, que o que Ele espera de você é que você se desconecte dessa preocupação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Não é isso que está escrito em Provérbios? Confia no Senhor, confia nele, despreocupa. Quando você despreocupar-se, Ele pega na sua mão e tira do meio das águas. Pedro chegou todo afoito e disse, na hora que Jesus estava andando nas águas, Senhor, se é Tu, manda que eu vá até aí. Aí Jesus disse, vem. E Pedro, todo corajoso, com fé, botou o pé na água e saiu andando. Mas a Bíblia diz que quando se levantou o vento, a onda, você já pensou o que é isso? Você está no mar, devia ser um balançado, né? Não devia ser reto, devia ser um balançado, porque tem um vento e tem... Aí ele viu aquela onda fazendo assim. E a Bíblia diz que Pedro teve medo, mas é interessante, no momento que ele teve medo, ele começou a afundar. Você parou para meditar nisso? Ele começou a afundar no momento que teve medo. Isso vale para todo mundo aqui. No momento que você tem medo, é o momento que você afunda. Então Deus te chamou para levantar tua cabeça. Não tenha medo não, tenha fé. Fé é o contrário de medo. Medo é o contrário de fé, irmãos. Amém? Está aqui comigo? Tem gente que pensa, Senhor, tenha misericórdia, eu estou com medo. Vai afundando, vai afundando. Porque não tem como Deus operar quando a gente está com medo. Não tem como, é o contrário de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é o principal interessado para que você fique livre desses problemas. Problema financeiro, problema de saúde, problema na família. Mas a única forma de Deus operar e isso sair da sua vida é você não tendo medo, é confiando para andar nas águas. Mas para andar nas águas, lembra do que Pedro disse? Mestre, manda. Então é sobre a palavra de Deus que você anda sobre as águas. Por isso que é tão importante olhar para a palavra e não para as circunstâncias. Quando você olha para a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada é nada, não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro, não vai faltar paz, não vai faltar direção. Ele disse, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Pegue essa palavra para você andar sobre as águas, para você andar sobre os problemas, querido. Você está afundando porque você está olhando para as ondas. Amém? Você tem que manter o foco é na palavra. O foco é no chamado, o foco é no fruto, o foco é nos talentos, o foco é em Jesus, o foco é no Espírito. O foco é no querer de Deus, na unção do Espírito Santo. O foco é a vontade de Deus. A cada dia, o foco é o maná de cada dia, o foco é a palavra. O foco é as coisas espirituais. Colossenses capítulo 2 diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque morreste para o mundo. Você morreu para o mundo, não tem que estar no foco, eu estou tão frustrado, eu fiz tal curso e não deu certo. Você está focando demais nas coisas do mundo. Vai dar certo quando você focar-se no Senhor. Tira o foco das coisas do mundo, tira o foco das ondas, tira o foco do mar. Põe o foco em Deus, põe o foco na palavra. E eu estou aqui como ministro de Deus dizendo para você, nós estamos agora pegando uma onda do Espírito, nós estamos agora pegando um trem do Espírito Santo, nós estamos submetidos à vontade do Senhor. Tem uma unção sobre esse chamado, tem uma unção sobre essa visão, tem uma direção de Deus para crescimento dessa igreja aqui em Maringá. E se você pegar junto, você olhar para a palavra, tirar o foco dos problemas, essa unção vai despedaçar qualquer jugo que esteja sobre a sua vida. Amém. É momento de rompimento. Você entende essa palavra rompimento?
Quando uma criança está numa barriga de uma mãe, ela tem o seu tempo de gestação. E quando é que ela nasce? Quando a bolsa rompe. Ou seja, chegou o limite. É tempo de rompimento. Chegou o limite do Espírito. Agora o Espírito vai romper tudo, vai romper a bolsa, para que a vontade de Deus nasça na sua vida, para que a vontade de Deus nasça nessa cidade, para que a vontade de Deus sobre o ministério da fé se cumpra. É um momento de rompimento. A bolsa está sendo rompida. Não é momento para ficar preocupado, é um momento para nascer. Amém? Tira o foco do problema. Maior é Deus do que os seus problemas. Quantos creem que Deus está contigo? Deus está contigo. Deus está contigo. Quem recebe essa palavra aqui? Diga: o Senhor está comigo. E Ele é poderoso para me salvar. Diga: o que poderá fazer o homem? Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por você. Deus é por você, Alex. Deus é por você. Rian, Deus é por você. Não é verdade o que dizem a respeito de você, Alex. Não é verdade o que dizem a respeito de você, Rian. O que é verdade é o que Deus diz a respeito de você. O que Deus diz a respeito de você, Alex, é uma história de vitória. Pastor, mas eu não estou vendo. Tira os olhos disso, põe os olhos da fé, põe os olhos na palavra. O que Deus tem para a sua vida, Rian, é uma vida de vitória. Põe os olhos na palavra. Não importa o que o diabo diz, não importa o que os outros dizem, nem mesmo o que tua mente pode ficar inventando. O que importa é o que Deus diz. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus chamou você para ser cabeça e não ser cauda. Você também, Deus. Eu já disse semana passada para você. O que Deus tem para a sua vida é uma vida de cabeça, cara. Assim como para você também, Alex. E para você. O que acontece é que o inimigo, o Satanás, ele fica armando situações ciladas. E sabe por que a gente fica preso nessas ciladas que destroem a nossa vida? Porque a gente começa a acreditar que aquilo é que é a realidade da nossa vida. Vocês entenderam? Não. Eu não acredito na mentira de Satanás. Eu acredito na palavra do Senhor. Deus não determinou para você uma história de fracasso e de tristeza. Pastor, mas até agora é o que tem acontecido. Ainda há tempo para a vitória. Sabe, é por isso que nós dizemos que esse ministério é diferente. Porque é a palavra da fé. Sabe o que significa a palavra? Resumindo, sabe o que é a palavra da fé? Para você entender como é diferente. É a palavra que persiste, dizendo que ainda há tempo para manifestar a vitória. E você persiste até que aconteça. E a única forma dela acontecer é pela persistência da fé. E a única forma de você persistir na fé é continuando na palavra. Então tome palavra, tome confissão de fé. Você não é o que o diabo diz que você é o que Deus falou. Sabe por que eu fico bravo assim, irmãos? Porque precisamos romper com a mentira de Satanás. Precisamos romper. Eu sei o que é isso, querido. Eu sei, eu passei a minha vida toda lutando contra esse negócio. Eu sei o que é andar muito tempo em derrota, porque começa a acreditar
na minha fraqueza, começo a acreditar no que os outros acham de mim, começo a acreditar nas falhas, nas coisas que não deu certo. Essa foi a minha vida, até que eu ouvi a palavra da fé. Vocês têm o pastor que vocês precisam. E não é porque eu sou melhor do que qualquer um, é porque eu sei o que é isso, que muitos daqui estão passando. Viu, Davis? Viu, Rian? E viu, Alex? Muitas coisas que vocês estão passando agora, eu já passei na minha vida. Eu sei pelo Espírito o que é que vocês estão passando. E outros aqui também estão. Eu ainda verei a manifestação do Senhor na terra dos viventes. Sabe, tem uma coisa que eu nunca falei aqui. Se eu falei, eu não me lembro. Mas diante daquela grande provação que eu passei na minha vida, vocês vão entender. Em 1994, eu tinha vontade de morrer. Eu te confesso, querido, eu só não me matei porque eu já tinha nascido de novo, e toda vez que eu vinha na minha cabeça uma besteira daquela, me via a consciência que eu iria para o inferno. E eu confesso que eu tinha medo, e é por isso que eu parava. Mas a angústia que eu estava vivendo era terrível. Uma sensação de humilhação, sensação de inutilidade, uma sensação de não ter razão de existir, uma sensação de tristeza, uma sensação de derrota, tudo que você possa imaginar. Já tinha perdido pai e mãe num acidente, aí morreu o pai, aí eu ainda por cima ainda imaginava assim, tá bom, além de tudo que já aconteceu, ainda morre meu pai e minha mãe, é pouco isso, é pouco um negócio desse, que foi que eu fiz, para merecer uma desgraceira dessa. E eu não tinha vontade de viver, querido. E eu chorava de manhã, tá? Deus sabe quantas eu chorei, quantas vezes eu chorei. Chorava todo dia. Antes de conhecer essa palavra que você está conhecendo aqui. Todo dia, porque eu não via sentido na minha vida. Porque quase tudo que eu fiz não dava certo. Você sabe aquele garotinho que tenta jogar futebol e os colegas não chamam ele porque ele não sabe, ele é perna de pau? Era eu. Eu era o perna de pau, era o que fazia as coisas erradas, era o que era desastrado. Eu era tudo que não dá, tudo que dá errado era eu. Você vai nascendo, vai crescendo com esse tipo de coisa, você começa a ficar se sentindo sem razão na vida. Porque as pessoas chegam a dizer, tu tem sorte, tu tem um pai e uma mãe bom. Ou glória a Deus que eu tenho um pai e mãe. Aí tem uma curva numa cidade lá da Paraíba com Pernambuco, morre os dois. Ter pai bom para morrer com 49 anos de idade? Eu estou dizendo isso para você entender, querido, que a palavra de Deus é a verdade e ela é a solução para a sua vida, como foi para a minha. Porque eu não falei isso, porque eu estava chorando todo dia, todo dia, todo dia. Um dia eu estava chorando diante do Senhor, sem saber, e vendo o sucesso dos ímpios, porque o que me revoltava era isso. Eu vendo pessoas que faziam mal, se dando bem, e eu que não tinha coração para fazer mal para ninguém, se dando mal. Isso é revoltante, querido, você fica assim, você fica revoltado. Quando a pessoa está nesse momento, é um momento perigoso, porque ou você vai para a depressão, ou você se torna um bandido. Ou o cara se torna o autodestrutivo, ou o cara pega um revólver e sai queimando o primeiro que aparecer. É um momento perigoso, e Deus não chamou você nem para uma coisa, nem para outra. E quando eu estava assim, quando eu estava nessa condição, vou ler um texto aqui que Deus falou comigo. Eu chorei muito quando eu vi esse texto. Deus me levou até esse texto.
Nessa época eu nem conhecia esse texto, porque isso foi em 94, eu não tinha tanta leitura de Bíblia. E Deus me chamou para esse texto de Malaquias, abre aí. Põe aqui, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13. E eu nesse choro, nesse problema, nessa dificuldade, sem ver razão na minha vida, tudo travado. Deus diz assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: o que temos falado contra ti? E aí o versículo 14, vocês dizem: é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. Ao 15, ora, porque nós reportamos por felizes, ou seja, no final das contas são felizes os soberbos, e aqueles que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Era exatamente como eu estava me sentindo, e eu sei que muitos de vocês já pensaram isso aqui. Sabe o que foi que Deus diz? Olha o que ele diz aqui: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, porque havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus disse: olha, você tem me buscado, e Ele está dizendo para você: você tem vindo para a igreja, do seu jeito, nas suas dificuldades, você tem vindo. Talvez tenha passado pela sua cabeça: do que adianta servir a Deus? A gente vê gente ruim aí prosperando. A minha história foi de derrota em cima de derrota, e as poucas vitórias que eu tive, até as pessoas que eu amo morreram. E Deus está dizendo o que Ele disse para mim: olha, tem um memorial escrito diante de mim. Ele está dizendo: existe o livro da vida, seu nome está no livro da vida, eu tenho uma aliança contigo, é isso que Ele está dizendo. Eu me lembro de você, eu estou com você, o que poderá fazer o homem? E aí ele diz no versículo 17, e aqui mudou a minha vida, eu estava chorando. Ele diz no 17, e aqui vai dizer para você: eles serão para mim tesouro particular naquele dia que eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou poupar eles como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vocês verão a diferença outra vez entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não me serve. Isso me levantou. Há um tesouro reservado para aqueles que têm buscado ao Senhor, para aqueles que têm buscado a presença dEle, para aqueles que têm buscado a palavra, para aqueles que têm buscado a Jesus. E esse dia que Deus preparou é esse dia que está chegando agora, o dia da noite. Então eu estou dando a dica para vocês, e agora especificamente para os três que eu falei, o Rian, o Alex e o Davidson. O que Deus está dizendo é que ainda há tempo para uma goleada do Senhor, ainda há tempo para a manifestação da vitória, ainda há tempo para a mudança da sua vida, minha irmã, ainda há tempo para a mudança da sua vida, minha irmã, ainda há tempo para a mudança da sua vida, Ana e Adileus, ainda há tempo, ainda há tempo. Tudo é possível ao que crê. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que o seu futuro pareça morto, ele vai ser renovado, restaurado, ressuscitado. Do meio das cinzas, Deus vai levantar o seu futuro. Deus vai trazer um bom destino para você. Deus vai mudar. Não importa o que os outros disseram, não importa o que você mesmo tenha achado da sua vida, não importa o que o diabo diz, importa o que Deus diz. Deus é Deus de milagres, Deus é o Deus da palavra, Deus é o Deus que muda a nossa vida, porque Ele vai poupar você.
por isso que eu tenho tanta raiva de Satanás. Eu tenho muita raiva de Satanás mesmo. Porque eu sei o que eu passei, e eu olho para a vida de vocês e sei às vezes o que você está sofrendo. E como um pai espiritual, eu jamais vou me sentir bem vendo meus filhos sofrendo. O que você diria se alguém chegasse e dissesse, teu filho está sendo humilhado lá na escola? O que é que você faria? Os coleguinhas lá estão se juntando e humilhando ele diante de todo mundo. O que é que você ia fazer? Não sei você, mas eu ia lá na escola para resolver essa questão. Ia ter uma parada. Não importa o que fosse, mas ia ter alguma parada. Porque eu não criei filho meu para estar sendo humilhado pelos outros. Deus não criou você para ser humilhado por Satanás. E eu, como representante de Deus aqui, também não estou satisfeito em você estar sofrendo. Estou com raiva de Satanás. E é por isso que eu estou pregando essa palavra hoje. Eu estou dizendo que Satanás vai tirar as patas de cima do seu futuro. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Há uma unção disponível aqui neste lugar para despedaçar todo jugo. Eu libero sobre a sua vida essa unção. Quem está precisando de vitória financeira vai se manifestar. Quem está precisando de libertação vai se manifestar. Quem está precisando de mudança de vida vai se manifestar. Quem está precisando de direção de Deus vai se manifestar. Quem está precisando de ideias vindas do Senhor vai se manifestar. Quem está precisando de casamento vai ter casamento. Quem está precisando de família vai ter família. Eu libero sobre a sua vida prosperidade financeira. Não, querido, não posso ficar contente ou feliz ou satisfeito vendo pessoas sofrendo. Vai mudar, Edu, sua família. O Senhor está sobre a sua vida, porque Ele conhece o seu coração. Ninguém conhece o seu coração como o dele Ele conhece. E Ele sabe o que você tem orado. Oh, aleluia. Isso mesmo, nós somos uma família. Nós somos uma família. E eu te digo de todo o meu coração, olha que a Bíblia diz, Jesus disse, de toda palavra frívola nós vamos prestar conta. Isso significa toda palavra dita sem sentido, toda palavra aproveitadora, toda palavra mentirosa nós vamos prestar conta. E eu estou dizendo para você, de todo o meu coração, que o meu desejo é que você seja feliz. E não há condição de viver feliz preso ou presa a uma mentira de Satanás. Eu não fico satisfeito com as tristezas que você já passou na vida, Alex. Muita coisa que você passou eu entendo perfeitamente, cara. Mas eu estou aqui agora pregando a palavra porque eu tive contato com essa palavra e eu disse, eu vou ficar até o fim com o Senhor, porque Ele prometeu que eu sou um particular tesouro, Ele vai me guardar, cara. Tem coisas aqui, deixa eu dizer para você, tem coisas que só você e Deus sabem. É verdade ou não é? E você tem chorado. Alguns aqui têm chorado, Senhor. Você é a menina dos olhos dele. Nós servimos a um Deus vivo. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. E todo aquele que vem com o coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. E você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você vai ver. Fica firme, permaneça na palavra e você vai ver a obra do Senhor se manifestando na sua vida. A palavra de Deus se cumprindo. Então,
Essa palavra, quando eu estava lá chorando e Deus falou isso comigo, só eu e ele, cara, eu estava sozinho, era uma oração silenciosa. Eu estava morando sozinho, não tinha mais ninguém. Deus disse que estaria comigo e Ele tem estado comigo todos os dias. Sabe, eu tenho essa família maravilhosa aqui, minha esposa e essas duas meninas, por causa disso, porque no momento da grande tribulação da minha vida, eu decidi ficar com o Senhor. Sabe, Deus tem uma família maravilhosa para você, Deus tem um futuro maravilhoso para você, Ele só quer que você permaneça firme, permaneça na palavra, confia no Senhor. E nós estamos aqui dispostos para ajudar você. E esse ministério é o ministério da fé. Pega junto com a gente e a unção vai despedaçar todo o jugo, amém? Pega junto com a gente. Feche os teus olhos. Paizinho querido, nós te amamos, nós reconhecemos a tua presença, o teu poder, a tua unção sobre a nossa vida. Obrigado porque foi liberada aqui com essas palavras uma unção que despedaça jugos. Nós veremos a manifestação da tua glória na terra dos viventes, nós veremos a diferença entre o justo e o injusto. Nós vamos ver, Senhor, o teu nome sendo exaltado e sendo glorificado por causa dos frutos que cada um de nós vamos produzir. Obrigado, estamos conectados a ti, a videira verdadeira. Paizinho querido, nossa vontade é te glorificar através dos frutos. Obrigado porque existe uma seiva da própria vida de Deus fluindo no nosso meio aqui. Eu posso ver com os olhos da fé pessoas frutificando, pessoas abrindo a boca e muitos sendo salvos, pessoas orando pelos enfermos e sendo curados. Eu posso ver pessoas crescendo no chamado de Deus, eu posso ver pessoas trabalhando na obra, sendo frutíferos, eu posso ver tantas coisas que podem acontecer e que vão acontecer. Obrigado, Senhor, pela tua unção liberada sobre cada um. Obrigado pela mudança de vida a partir de hoje, em nome de Jesus, amém, queridos.